Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, amém? Em Romanos, capítulo 8. A mensagem dessa noite tem como título: O que há de vir sobre minha vida. Quem espera o melhor de Deus sobre as suas vidas? Aqui levante as mãos, por favor. Amém? Com certeza nós estamos esperando o melhor de Deus. E eu creio, igreja, que o melhor de Deus para nossas vidas vai estar acontecendo neste ano de 2015. Quem crê nisso, diga amém? Amém! Glória a Deus, amém? Com certeza, este ano de 2015 vai acontecer o melhor de Deus para as nossas vidas. O que há de vir sobre minha vida. Então, igreja, a mensagem dessa noite é verdadeiramente um ato profético sobre as nossas vidas. Aleluia. Ok? Então, na verdade, você vai estar recebendo palavras proféticas nessa noite. Essa noite não vai ser de correção, não. Vai ser do jeito que todo mundo gosta. Amém? Só de maná. Vamos começar? O sofrimento do presente e as glórias do porvir. Igreja, ou seja, sem sofrimento não há glória do porvir. Sem sofrimento não há vitória para ser contada. Ou seja, sem lutas não há vitória. Amém? Entenda isso. Não tem como você contar vitórias sem você contar o período de luta que você teve. Agora imagina se você, igreja, verdadeiramente for contar só vitória, vitória, vitória. Mas existe vitória sem luta? Não. Então você vai estar contando uma vitória automaticamente contando uma luta, um sofrimento, uma história. Então todo resultado de uma grande vitória tem uma história por detrás. Amém? Então vamos acompanhar? Ok? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Igreja, infelizmente, o que acontece? O que há de vir sobre as nossas vidas, parando aí um pouco a leitura, o que há de vir sobre as nossas vidas, ou seja, para nós realmente recebermos o melhor de Deus para as nossas vidas, o que precisa acontecer é que nós abramos mão de quê? Das nossas próprias vontades. Igreja, o segredo da vitória do cristão está tão somente numa coisa. O quê? Se sujeitar a Deus. Se sujeitar à vontade de Deus para a sua vida. Porque a sua vontade, olha para mim, a sua vontade é inimiga da vontade de Deus para a sua vida. Ou seja, há um conflito entre sua vontade e a vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que a última palavra é a de Deus. Então nós sempre devemos nos sujeitar a esta última palavra, porque é ela que comanda tudo, é ela que decide tudo, ou seja, a última palavra é de Deus, não é sua. Entenda isso, para o melhor proveito da sua relação para com Deus, é você entender isso. A última palavra de tudo na minha vida, quem dá é Deus. Amém? Prosseguindo a leitura, por favor, o 20, não é? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, somos pessoas, igreja, que infelizmente nos sujeitamos à vaidade. A vaidade do que quer dizer? A vaidade das nossas próprias vontades. Muitas das vezes nós sonhamos com coisa, igreja, que na verdade não é para nós. Quantos de nós, igreja, nos sujeitamos à pessoa, ou seja, a ser pessoas em nós, que na verdade não combinam com nós mesmos. Muitas das vezes nós queremos ser algo que na verdade Deus não quer que sejamos.
Muitas das vezes queremos copiar algo que, na verdade, Deus está querendo que nós copiamos o exemplo dele, ou seja, a vida dele nos deixada. O nosso problema, igreja, é que nós nos transviamos daquele caminho que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Ou seja, retorne, ou seja, volte ao caminho que o Senhor te deu, que o Senhor te conduziu, ou seja, que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Então deixa Deus voltar a conduzir essa trilha na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, prosseguindo, 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Cativeiro da corrupção. Muitas das vezes, igreja, nos temos deixado, ou seja, nos temos nos corrompido. Temos nos corrompido nas questões mundanas. Temos nos corrompido no quesito de situações que verdadeiramente não combinam conosco. Ou seja, temos verdadeiramente nos autodestruído, tirando da nossa vida o melhor de Deus. Ou seja, é nós que somos inimigos da própria vontade de Deus para nossas vidas. Somos nós mesmos que interrompemos ou seja, o desenvolver da situação de Deus para conosco. Igreja, você precisa entender, olhem todos para mim, repita comigo, eu preciso entender que o melhor é Deus quem sabe para a minha vida. Igreja, não é você, é Deus que sabe o que é melhor para você. Você verdadeiramente tem sido inimigo da vontade de Deus para com você. Igreja, nós precisamos nos fazer esta autocorreção. Senhor, eu preciso me corrigir em Ti. Eu preciso voltar a trilhar no caminho que agrada ao Senhor, aquele caminho que o Senhor estabeleceu para a minha vida, porque eu quero viver o que há de vir sobre a minha vida. Porque eu sei que o que há de vir sobre a minha vida é o melhor de Deus para mim. Amém. Então repita comigo. O melhor de Deus está para vir sobre a minha vida. Que eu venha a me sujeitar a isso e não me deixar ser corrompido. Amém? Então você não pode deixar ser corrompido. Ou seja, deixar verdadeiramente apodrecer, estragar tudo aquilo que Deus te deu. Amém? Porque nós devemos ser o sal da terra. Mas quando se exagera no sal, ou seja, estraga toda a comida, não estraga? Então a comida não é uma delícia quando é bem temperadinha, não é? Então, mas quando é salgada demais, ela se torna o quê? Ela se torna inútil, horrível. Ou seja, não é bom comer. Não é verdade? Prosseguindo, amém? Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro. Repita comigo, Senhor, me tira do cativeiro das minhas próprias vontades. Das minhas próprias vontades. Amém. Vamos pular para o 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Igreja, deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem aqui está pensando o seguinte: Deus, eu não suporto mais esta luta. Senhor, eu não estou suportando essa situação mais. Quem aqui já não pensou assim: Deus, eu vou desistir de tudo? Igreja, uma das coisas que o cristão deve aprender é suportar a luta. Jesus disse o quê? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Igreja, o que Jesus nos advertiu? Que neste mundo o cristão teria que viver o quê? A luta. A luta. Ou seja, tribulações. Sem tribulações não tem como haver
vitória. Não tem como o cristão contar vitória se não passar pelo período da tribulação, da luta. Então, igreja, nós precisamos nos autoconvencer. Eu vou passar por este deserto. E olha, mesmo no deserto, Deus fez cair maná do céu. Mesmo no deserto, Deus fez, ou seja, providenciou água para matar a sede de todo aquele povo. Então nós temos um Deus provedor na minha vida. Eu tenho um Deus provedor na minha vida. Você tem um Deus provedor na sua vida. Então eu estou mostrando para você as etapas. Para quê? Para que você venha passar pelo melhor de Deus que há de vir sobre a sua vida. Então você está passando por um processo. Esse processo está sendo dolorido, de luta. Eu também estou te ensinando que você precisa não se deixar corromper. Não se deixar corromper o quê? Ou seja, resistir o mal, resistir às propostas deste mundo e ter foco. Eu quero o que Deus tem para mim. Repita, eu quero o que Deus tem para a minha vida. Entendeu? Você precisa ter essa determinação de fé. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Eu quero abrir mão daquilo que eu quero para a minha vida, para que eu possa viver o que Deus tem para a minha vida. Amém? É isso que você precisa realmente entender. Ok? Prosseguindo. Onde parei? 23. Amém. Então, estamos todos acompanhando, não é? E não somente ela, mas também nós que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, igreja, muitas das vezes nós temos gemido. Senhor, a dor está grande, a luta está forte. Igreja, vocês acompanharam com a pastora de vocês toda essa luta contra o câncer desde 2006. Ou seja, 2006 até 2014. Ou seja, entrando 2015, ou seja, com a vitória na mão. Vocês assistiram o quê? Um processo de luta, de dor. Mas, pastora, por que tanto sofrimento? Quantos questionaram? Igreja, para quê? Para que agora eu conte a vitória. A tribulação, o processo de tribulação, o processo de luta é para que haja história de quê? De milagres. História de quê? Testemunho de vida. Ou seja, 2006 até 2014 foi lutas, cirurgias, ou seja, vários tumores malignos, quimioterapia, radioterapia, perda do meu cabelo, perda de peso. Mas hoje estou contando a vitória. Passei pelo processo de tribulação, porque nós, neste mundo, estamos sujeitos à tribulação. Mas o cristão pode contar tão somente com uma coisa: a vitória, ela é certa. Quem pode dizer amém? Mostrando que somos uma igreja pentecostal? Amém? Então dá glória a Deus e aplaudindo o Senhor. Amém? Dando glória a Deus. Amém? O 24. Porque na esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém se vê, como se espera? Vamos repetir esse versículo, amém? Porque na esperança somos salvos. Então o cristão é salvo de quê? Da esperança. Então, o que se deve realmente praticar no período de tribulação? Então, o que eu vou ensinar para você? O que eu preciso praticar no período de tribulação? Esperança. Esperança.
Ô igreja, o cristão nunca pode deixar de exercer a esperança. Deixar de ter no seu coração a esperança de que dias melhores virão. Igreja, eu nunca perdi a esperança. Sempre passei para vocês o quê? Olha, dias melhores virão. Eu vou sobreviver a esta situação. Eu vou verdadeiramente vencer a essa situação. Eu vou verdadeiramente passar por esse deserto. E ainda que eu esteja nesse deserto, o Senhor vai providenciar o maná. Ele vai providenciar calçados para mim. Ele vai providenciar vestidura para mim. Ele vai providenciar água para mim. Porque o meu Deus, Ele é fiel. E eu sirvo um Deus fiel. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? 25. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência, olha, aguardamos. Com paciência, o aguardamos. Muita gente tem falado assim, isso é lorota. Quantos anos eu tenho ouvido essa ladainha? Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas igreja, esse momento está próximo. Esse calor escaldante, este sol que está além do que suportamos. O que bem significa isso? Essa é a pergunta que nós devemos nos autofazer. Igreja, isso significa que os tempos estão chegando ao fim. Ou seja, mas se esperamos o que não vemos com paciência, o aguardamos. O que está dizendo? Se nós verdadeiramente temos o quê? Esperado o Mestre chegar, então com isso nós temos que ter o quê? Esperança. E paciência. Então foi dito duas palavras em meio a essa promessa de quê? O sofrimento do presente. O quê? Do presente e a glória do porvir. O que há de vir sobre minha vida. Repita comigo. O que há de vir, sobre minha vida. Ou seja, o melhor de Deus me faz exercer. O quê? A esperança E a paciência. Amém? A esperança e a paciência. Ou seja, igreja, eu estou ensinando para vocês que nesse período aqui de tribulação, nesse período de luta, para que nos venha a vitória futura, ou seja, para que em breve contemos a vitória, nós devemos aprender que nós precisamos o quê? Praticar a esperança e a paciência. Ou seja, esperança e paciência. Uma das coisas que o cristão nunca pode perder é a esperança. Porque a esperança, igreja, é ela que alimenta tudo. Igreja, muitas das vezes as pessoas realmente descontrolam toda a sua vida porque não tem a paciência, não tem esperança, ou seja, se deixou corromper a esperança. Igreja, o que o diabo corrompe na vida do cristão é tão somente uma coisa, a esperança. Quando o diabo trabalha para realmente tirar, ou seja, destruir a nossa esperança, destruiu tudo em nós. Por que, igreja? Por que eu estou dizendo isso? Porque a esperança é o alimento do cristão. É a esperança que verdadeiramente nos dá ânimo de esperar o outro dia, ou esperar os dias melhores, ou esperar as promessas de que o melhor de Deus está por vir na minha vida, ou seja, o que há de vir sobre a minha vida.
Então, na verdade, a esperança, igreja, ela verdadeiramente é a injeção de ânimo para nós cristãos. Então você não pode perder a esperança. Você perdeu a esperança, igreja, acabou. Igreja, você deve sempre exercitar este exercício na sua vida. Eu tenho esperança, meu Deus, de que dias melhores virão. Eu tenho esperança, meu Deus, de que verdadeiramente eu vou alcançar o que espero no Senhor. Amém. Igreja, precisa realmente reavivar na sua vida a esperança. Amém. Muitas das vezes o sofrimento, as angústias, as tribulações tende verdadeiramente a matar a esperança no nosso coração. Quantas as pessoas destroem a esperança, quantas verdadeiramente as pessoas perdem a paciência de quê? E acaba interrompendo, ou seja, impedindo aquilo que Deus teria para dar àquela pessoa. Por que, igreja? Porque verdadeiramente as pessoas deixou-se morrer a esperança dentro de si. Oh, pastora, eu estou esperando em Deus por um casamento. Mas, igreja, a esperança estava acesa. Mas como a esperança foi-se apagada, foi-se morta, o que aconteceu? Ali precipitou-se. Entrou-se verdadeiramente num caminho sem rumo. Ou seja, se entregou a situações totalmente erradas. Perdeu-se a esperança. Perdeu-se a esperança, verdadeiramente perdeu-se tudo. Destruiu-se tudo. Então o que nós devemos exercitar nesses momentos de espera, pelo grande dia, pela grande vitória, pela espera do que há de vir sobre a minha vida, que é o título da mensagem dessa noite, o que há de vir sobre a minha vida. Então o que acontece? Se verdadeiramente você perder a esperança, acabou-se. E qual é a outra coisa que nós não devemos perder? A paciência. Paciência. A igreja, a paciência. Essa é a luta principal do cristão. É muito precipitado no falar, muito precipitado no dar resposta, muito precipitado no agir. E acaba se destruindo o quê? Tudo. O que acontece, igreja? Muitas das vezes nós destruímos a nossa comunhão com Deus por causa da nossa, o quê? Precipitação. Ou seja, impaciência. A impaciência, igreja, verdadeiramente, ela destrói a nossa comunhão com o nosso próximo. A nossa impaciência, ela atrapalha a nossa comunhão interpessoal. Ou seja, a nossa comunhão com o nosso marido, a nossa comunhão com o nosso irmão, a nossa comunhão com todos. Sabe por quê, igreja? Porque é duro você ter paciência com as coisas. É duro você ter paciência com momentos de tribulação. É duro você ter paciência quando você está passando por tantas situações que tendem a tirar a sua paciência, que tendem a tirar verdadeiramente a tua unção. Igreja, tem muitas situações que trabalham para tirar a paciência do cristão. Tem muitas situações que trabalham para quê? Tirar a nossa calma. O nosso autocontrole da situação. Sabe o que acontece, igreja? Quando perdemos o controle da situação, acabou-se. Então, igreja, uma das coisas também principal que o cristão deve trabalhar é com o quê? Com a paciência. Igreja, porque eu falo com vocês, estava conversando com a minha irmã hoje, ela estava falando que ela já não está suportando mais. Porque o fardo maior ficou com ela. Estava conversando com 4 pessoas hoje lá na minha casa, fazendo um aconselhamento, e eu estava exatamente falando isso. Que nós, irmãos, acabamos sufocando a Eni, que é minha irmã que está aqui presente, sufocando ela num período tão grande da vida dela, por quê? Todos foram saindo de casa, todos foram casando e achando que ela era obrigada a assumir toda a responsabilidade da casa.
E automaticamente nós colocamos sobre as costas da minha irmã o quê? Colocamos toda a sobrecarga. Com isso, igreja, ela foi indo, com o tempo ela foi adoecendo, não foi suportando. Hoje, igreja, a nossa mãe está num estado assim muito difícil. Qual estado que a nossa mãe está? Está de cama. Literalmente tudo na cama. Devemos carregá-la para o banheiro, devemos trocar a fralda. Ou seja, ela está num período em que nós precisamos exercitar a paciência dobrada. Mas, igreja, a própria situação em si tende a tirar a paciência da gente. Aí o que acontece? Nós estamos passando pelo período de ser provada a nossa paciência. A Eni está passando pelo período de ser provada a paciência dela. A pessoa ali o tempo todo gritando, pedindo isso, pedindo aquilo. E por fim, igreja, o que está automaticamente sendo exercitado dentro da gente? A paciência. Mas, igreja, há momentos que precisa se afastar. Que nem a Eni falou, eu precisei tirar uns dias. Eu preciso vir para cá para mim restabelecer as forças para mim chegar lá e cuidar novamente da minha irmã. Então, o que ela, da nossa mãe. Então, o que acontece? Obrigada pela correção, irmã. Então, igreja, o que acontece? Na verdade, igreja, neste período, a Eni e toda a família está precisando exercitar a paciência, suspirar fundo e chegar lá com toda a paciência para cuidarmos da responsabilidade que é de todos. Não é só de um. Igreja, com isso, igreja, o que nós precisamos exercitar? A paciência. Agora vem cá, olha para mim. Se você está prestes a receber a bênção de Deus, não deixe a sua impaciência te fazer perdê-la. Porque quando você perde a paciência com Deus, querido, Ele paralisa tudo. Olha, igreja, é até tolerável. O mal das pessoas é achar assim, eu sou assim, gosta de mim do jeito que eu sou, não tem que mudar. Ninguém tem que te tolerar, não. Ninguém. É você que tem que mudar para que as pessoas convivam com você. E as pessoas não entendem isso, igreja. As pessoas acham que a pessoa que está do lado, que é obrigada a nos aturar. Não! É recíproco. Devemos fazer um alto trabalho em nós. De quê? De adaptação, de mudanças, para que as pessoas verdadeiramente convivam conosco. Aí você acha o seguinte, mas a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não. Precisamos, igreja, exercitar um trabalho de mudança para que haja verdadeiramente convivência